Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui dessa nossa série. Já estamos chegando ao final, né? Hoje eu vou explorar, né, o campo que é a condição de absolvição, né? Um campo que há várias possibilidades do que nós devemos anotar ali conforme a informação extraída da documentação original, que são os livros de prisioneiros, que está lá no Fundo Chefia de Polícia do Arquivo Público Mineiro. Os exemplos que eu trouxe hoje aqui, eles vão explorar as diversas possibilidades, não todas, é claro, mas as várias possibilidades que nós temos para anotar essas informações ali. Por exemplo, nós podemos anotar ali que o indivíduo continua cumprindo pena, ou o indivíduo ainda está na prisão, um indivíduo que já foi posto em liberdade, né? Ou um indivíduo que está em liberdade por ter prestado fiança, ainda um indivíduo posto em liberdade por ordem do juiz, e um dos casos que mais me espantam, que mais me causam incompreensão, mas é algo que era previsto, né? O indivíduo que ele é posto em liberdade por ter se casado, né? Em muitos casos isso aqui geralmente são crimes de defloramento, né? E o indivíduo, ao se casar com a ofendida, ele mantinha a sua honra, mantinha a honra da ofendida e da sua família, e isso era passível de absolvição para esse indivíduo. Mas vamos começar lá com as várias possibilidades que eu já me deparei, né, nesses anos, meses de transcrição, e o que são esses exemplos e como nós devemos proceder, né, para a anotação dessas informações. O primeiro caso é aquele indivíduo, né, onde eu anoto lá que ele está cumprindo pena. Olha só o que consta aqui. Foi condenado em Uberaba a 12 anos de prisão em 5 de 9 de 1918. Né? Nós vemos aqui, né, o crime dele é o crime de defloramento, o artigo da pronúncia é o 268, combinado com 269, 272 e o 273. Lá no Código Criminal, né, são os crimes chamados crimes sexuais, né, os crimes contra a honra, e aqui consta a pena que ele está cumprindo 12 anos e 6 meses de prisão celular. Né? Como eu anoto isso lá na documentação? Cumprindo pena. É a última informação que a documentação nos dá sobre esse indivíduo. Né? Então ele está cumprindo pena em 5 de 9 de 1918. O que aconteceu depois disso, a documentação não nos informa. Então é isso que a gente deixa anotado ali, a condição final dele, a situação final desse indivíduo. Né? Há um outro caso aqui, né, de um indivíduo que está cumprindo pena e provavelmente são penas de galés. Ele foi um indivíduo condenado a trabalhar em obras públicas. Né? Vejamos aqui esse caso, né? Recolhido à cadeia de Belo Horizonte, julgado, foi condenado a 5 anos de prisão, e aí depois vem a anotação aqui. Foi trabalhar na estrada de automóveis de Vespasiano, em 13 de 3 de 1917. Depois aqui anota ainda, né, uma remoção dele, foi removido para Rio das Velhas, mas não fala aqui a data. Né? Isso tudo está lá anotado também. Mas aqui eu estou explorando o campo da condição, da situação final desse indivíduo. Ele está cumprindo pena. A última data que nós temos lá é 13 de 3 de 1917. Né? Há casos ainda que eu só anoto na prisão, porque não há qualquer informação sobre a condenação desse indivíduo. Talvez ele possa ainda estar aguardando julgamento, né, daqueles indivíduos que, no linguajar comum, ele está mofando na prisão, né, e que não eram poucos, né, como até ainda hoje
não são poucos indivíduos que estão no sistema prisional, no sistema carcerário, aguardando julgamento, né? Veja bem aqui, ó, recolhido à cadeia de Caratinga, né? Veja só, ele é condenado pelo crime. Ele é condenado não, ele está preso pelo crime de homicídio, né? Foi em Caratinga, né? A comarca, né? O juizado que levou ele à prisão, e ele está recolhido à cadeia de Caratinga em 10/6/1917. Aí aqui informa ainda, olha só, ele evadiu em 8/11 daquele mesmo ano, em 1917. E fala que ele apresentou-se em 21/2/1918. Como isso vai ser anotado lá na nossa planilha, ele está na prisão. Não há informação se ele é condenado, né? E é 21/2/1918. O que é essa data? É a data que ele se apresentou. Então a gente sabe que ele esteve, né, a partir daí na prisão, né? Anota-se aqui na frente informações sobre a fuga desse indivíduo, né? Ele foge, né, mas ele se apresenta em 21/2/1918. Há outros casos em que não há nenhuma informação além daquela informação em que o indivíduo está na prisão mesmo. Não fala nada de condenação, de fuga, que se ele se apresentou novamente ao sistema carcerário, apenas que ele está recolhido à cadeia de Juiz de Fora em 6/junho/1919. Vejam aqui, não há nada sobre a pena que ele está cumprindo, nenhuma informação. Isso tudo vai como lá para a planilha, apenas na prisão, e a data, que é aquela data, né, preso em, né, ou ainda a data que consta lá, é a mesma data que consta lá no campo outras anotações. Há aqueles casos do indivíduo que é posto em liberdade, né? E nesse caso que eu vou explorar aqui agora, por ordem do delegado, né? Um indivíduo que ele é preso em 5/12/1916, na comarca de Rio das Velhas, né? E veja, foi posto em liberdade em 11/12/1916, por ordem do delegado de polícia, tá bom? É assim que nós vamos anotar lá. Posto em liberdade, a data que ele é posto em liberdade e por que ele é posto em liberdade. Por ordem do delegado. Poderia ter várias outras situações ali do porquê que ele é posto em liberdade. Vejamos essa aqui. Olha só. Um indivíduo que é posto em liberdade em 27/12/1916 por fiança, né? Como estamos anotando isso na documentação, condição de absolvição, fiança, em 27/12/1916. Poderia se anotar aqui ainda, posto em liberdade, né? Mas a última coisa que sabemos a respeito dele é que ele prestou fiança nessa data. E assim a gente vai padronizando essas informações para outras pessoas que forem ter acesso a ela, outros pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, de projetos em conjunto que estão cooperando com a gente, vão entender do que se trata aquele caso ali. Um outro caso que nós temos aqui é do indivíduo que ele é posto em liberdade por ordem do juiz, né? Acha-se em Teófilo Otoni. Veja aqui, ó. Ele é acusado do crime de homicídio, ele está cumprindo pena, né? Ele foi condenado, né, em Teófilo Otoni, né? Solto por ordem do juiz municipal em 10/setembro/1923. Isso tudo é anotado na documentação. Posto em liberdade, né, em 10/9/1923, por ordem do juiz. Não fala que ele foi absolvido, que a pena dele foi apelada, diminuindo. Apenas que o juiz ordenou a soltura desse indivíduo. E por último, aquele caso que eu falei, que é um caso na cidade de Juiz de Fora, o Hamilton Martins é o empresário
do Comércio, ele é acusado do crime de defloramento, né? Ele foi preso em 1º de agosto de 1920 em Juiz de Fora, né? E ele ficou preso ali na cadeia de Juiz de Fora de 1/8 a 5/8. Passou 3 noites, ficou preso 4 dias na prisão. E ele é posto em liberdade por ter se casado em 5/8 de 1920. E isso tudo vamos anotar aqui, posto em liberdade em 5/8 de 1920 por ter se casado. Então, gente, é como eu venho dizendo, devemos ter muita atenção na hora de transcrever esses dados, para colocarmos as informações nos seus respectivos lugares na nossa planilha, tornando esses dados padronizados, facilitando a leitura e o entendimento de todos os pesquisadores que vierem a trabalhar, a cooperar com esse projeto. Então agora, né, já caminhando para a parte final mesmo, vou explorar as últimas colunas, os últimos campos do nosso banco de dados. Até mais. Tchau.